Suba na canoa, Roberto Bertoldo. Bem-vindo, Bertoldo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Dri, boa tarde, Sinara e Renato, Rovai. Um prazer estar com vocês de novo. Bertoldo esteve aqui faz uns 10 dias aproximadamente, aí, eu não sei exatamente a data, e na ocasião causou muita polêmica, porque ele falou, olha, a Joyce, ele não falou a Joyce, eu disse a Joyce. Uma deputada. Ex-deputada ou uma deputada, na época, teria dito para ele que o Carlos Bolsonaro estaria envolvido com o assassinato da Marielle Franco. Aí chega agora as investigações, e eu falei, vamos levar o Bertoldo de novo lá. Porque aqui acabou de sair o cara falando, olha, eu acho um erro encerrar as investigações com apenas esses 3 figuras, personagens. Tem muito a explicar, por exemplo, a Sinara chamou a atenção, o Braga Neto, que demitiu o cara que falou que o Rivaldo era miliciano. Agora aparece o Rivaldo. Eu vou fazer o Fala Rovai, vou contar essa teia toda. Mas eu queria ouvir o Bertoldo, que ontem, quando a gente conversava sobre isso, foi quem me chamou a atenção para o caso do Itzel. Como o Itzel caiu. Né, Bertoldo? Pois é. Se eu puder, você já vem com o programa em andamento, mas se a gente trouxer uma analogia para essa situação, é claro que eu não coloco em dúvida, em hipótese alguma, a investigação da Polícia Federal, mas eu acho que a gente pode colocar um ponto final, a gente tem que colocar uma vírgula nesse desfecho da indicação dos irmãos Frazão como mandantes do crime da vereadora Marielle. Se a gente buscar, é muita coincidência alguns fatos que a gente traz aqui. No dia 8 de março, Braga Neto nomeia o Rivaldo chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Né? No dia 13, o Rivaldo toma posse. E no dia 14 acontece o assassinato. Quer dizer, então, no período de 6 dias, né, isso tudo acontece. Já no dia 15, o Rivaldo nomeia o Giniton, né, como o chefe da delegacia de homicídios, a pessoa que iria investigar. Então, essa origem da nomeação, que é do Braga Neto, poderia ser uma coincidência, ou é uma coincidência, mas essa nomeação surge a partir de uma restrição imposta pela inteligência da Secretaria de Segurança. Em verdade, a inteligência da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro informa o Braga Neto de que aquela nomeação não era indicada, uma vez que o Rivaldo era uma pessoa ligada às milícias. E, a despeito dessa restrição apontada pela inteligência, o Braga Neto acaba ainda assim nomeando esse indivíduo, o Rivaldo, que foi preso ontem, o que não é uma praxe na administração pública. Quando a inteligência aponta, você pega mesmo na administração federal, quando você pretende nomear uma pessoa para cargo de segundo, terceiro escalão, primeiro escalão, é passado pela área de inteligência do Palácio do Planalto, que indica essa pessoa pode ou essa pessoa não pode. E o número de pessoas que é reprovada é infinito, né? E, no caso, o Braga Neto fez vistas grossas e acabou nomeando esse indivíduo. E aí aí vem toda essa história que a gente tomou conhecimento ontem. Então, parece coincidência, pode ser coincidência, pode ser que o Braga Neto não tenha responsabilidade sobre isso, mas traz uma dúvida muito grande. Aí, com relação ao que você falou, Renato, com relação ao Witzel, eu fui advogado de uma entidade que fez os hospitais de campanha no Rio de Janeiro. E como advogado, eu tive alguns contatos com o governador, então governador Witzel, e ele foi envolvido numa teia de movimentos que acabaram determinando a exclusão dele. Posteriormente, numa conversa com o Witzel, ele me disse o seguinte, ele falou, olha,
tudo aqui aconteceu, esse movimento aconteceu porque num jantar com o Bolsonaro eu disse que estaria mudando a cúpula da Polícia Civil e que temia que pudesse atingir os filhos do Bolsonaro. E aí veio todo aquele movimento contra o Witzel, que foi acusado de tudo e acabou sofrendo o impeachment. 69 votos a 0 na Assembleia Legislativa, É. 10 votos a 0 depois no tribunal, né, do judicial lá. Foi feito um movimento contra o coitado do Witzel, que é um negócio impressionante. Agora, é muito interessante eu trazer uma informação assim que é muito relevante mesmo. Eu lembro que como advogado dessa entidade, eu tive talvez 8, 9 reuniões com o Witzel, porque era algo muito debatido, né? E ele, de fato, eu acho que mereceria ser ouvido. Eu acho que se vocês procurassem por ele, ele poderia trazer essa informação do que ele teria dito ao Bolsonaro e por que o Bolsonaro reagiu dessa forma. Mas para não perder o foco, eu não tenho dúvida que o Witzel caiu foi em virtude dessa conversa que ele teve com o Bolsonaro, e não pelos motivos que criaram em torno disso. O Rio de Janeiro é impressionante, o que a gente está vendo é assustador. Eu digo o seguinte: será que esse modelo de pessoas ligadas à milícia estarem dentro da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro se interrompeu com esse governo? É uma coisa que vem já de tanto tempo, né? É assustador, verdadeiramente assustador você pensar que um chefe da Polícia Civil senta com a mãe de uma vítima ao lado no dia seguinte, prometendo proteção, assegurando proteção. É um negócio absolutamente criminoso, né? É algo assim que... Abjeto, né? Abjeto, é uma coisa de novela. A gente acredita que um novelista da Globo não é capaz de criar um vilão que nem esse sujeito. Ô, Bertoldo, na verdade, parece a Suzane Richthofen chorando no enterro da mãe, né? E do pai. É pior, não sei o que é pior, mas esse cara ele estava investindo na autoridade, ele representava o Estado naquele momento. Exato. Quando a gente procura um policial, quando a gente procura uma delegacia de polícia, a gente espera que a gente está sendo protegido. Exato. Mas o que aconteceu é exatamente o contrário, quer dizer, ela estava sentada com um das pessoas que arquitetaram o crime. É uma coisa assim, é tão assustador. Então, eu tenho um apartamento no Rio de Janeiro e não vou para lá já faz 3 anos, não porque eu tenha medo, é porque eu tomei uma ojeriza daquela realidade que o Rio de Janeiro da realidade do que são os poderes constituídos no Rio de Janeiro que infelizmente trazem a essa interpretação. Quer dizer, lá o Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, não quero acusar o governador atual, né, nem pessoas da Assembleia, nem ninguém pontualmente, mas o Rio de Janeiro ainda está ocupado por essas pessoas. Por isso não pode ser um ponto final. Eu acho que essa investigação vai trazer muitas outras verdades aí que estão debaixo do tapete e que não apareceram até agora. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, que é sobre esse delegado Giniton Lages, né? Todo mundo está lembrando que ele foi afastado depois pelo Alexandre de Moraes, mas as pessoas não estão lembradas que ele foi afastado antes, ainda em 2019, porque ele citou que o Jair Renan tinha namorado a filha do Bolsonaro, ou ao contrário, o Jair Renan tinha namorado a filha do Rony Lessa, né? Essa que andou dando entrevista aí dizendo que está rompida com o pai e tal. Então, naquele momento, em 2019, esse delegado Giniton Lages foi afastado pela Polícia Civil e ficou todo mundo dizendo que negócio estranho, né? Foi mandado para a Itália. Depois ele publicou um livro sobre o caso, que inclusive diz o contrário do que estão falando hoje,
né? Então, assim, esse delegado, Bertoldo, me parece uma figura central nessa investigação, né? Eu não sei se ele foi alvo de algum tipo de medida de busca e apreensão ou alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que ele é uma pessoa-chave para o esclarecimento dessas coisas. Uma coisa que é curiosa, eu acho, o Bolsonaro, enquanto presidente, durante o mandato, ele exercia no Rio de Janeiro um poder muito grande. Pelo que eu vim verificando, me parece que o Witzel tentou romper essa relação, que era quase de comando, mas o Bolsonaro tinha um comando muito grande, tanto é que 2019 é governo Witzel. Então, a gente vê que essa substituição deve ter acontecido muito provavelmente em virtude de alguma pressão da família Bolsonaro. Agora, eu acho que precisa ser trazido essa informação, assim como a gente vê que uma pessoa chave na derrubada do Witzel, do governo do estado do Rio, foi o juiz Bretas, né? Aí a gente vê, tudo se relaciona, né? A gente pega, você tem a Bindo Heleno participando, né? A partir do momento em que a BIM investiga uma promotora, você tem o Braga Neto, que é o cara que é o indivíduo que nomeou o delegado, o chefe da Polícia Civil. Aí você tem o Bretas, que é uma pessoa que é responsável pela queda do governador Witzel. Então, se você pegar, é uma turma toda ela ligada ao Bolsonaro. Tanto que essa situação dos irmãos Brazão me surpreendem. Essa situação me surpreendeu. Mas, de todo modo, eu acredito no trabalho da Polícia Federal, acredito que eles tenham realizado muito bem a investigação e, seguramente, essas pessoas estão efetivamente envolvidas, né? Senão não estariam presas como foram presas, né? Mas que, muito potencialmente, existem outras pessoas envolvidas nisso, ou se não diretamente no assassinato, mas na proteção do assassinato, dos criminosos que cometeram o assassinato, eu acho que existe. Você acha que o Sérgio Moro atuou também nesse sentido durante o governo Bolsonaro? Eu acho que ele atuou por omissão, né? É curioso, ele deixou de atuar, na verdade, ele se omitiu, porque enquanto ele acreditou que seria indicado ministro do Supremo, ele não fazia nada contra o Bolsonaro e protegia a família Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Mas não, eu acho que a ação ele não teve, eu acho que ele se omitiu. Agora, o Braga Neto já é a situação um pouco diferente, né, Bertoldo? O Braga Neto, você percebe uma coisa. Ontem o advogado Marcos Vinícius, que é um excelente advogado, que é o advogado do Braga Neto, soltou uma nota dizendo que o Braga Neto não tinha relação nenhuma com a nomeação, enfim. A gente na advocacia tem por hábito o seguinte: quando o teu cliente está em risco, é você que responde. Dando uma dica aí para advogado aí que eventualmente está começando. Então, quando o teu cliente está em vias de, ou está numa situação processual difícil, né, não quer dizer que ele tenha culpa. É você, advogado, que responde. Quando não existe risco, a gente pede que ele próprio, que a parte responda. Ontem foi o advogado do Braga Neto, saiu com uma nota dizendo que o Braga Neto não tinha relação, ou tinha pouca relação, não tinha controle sobre a relação da nomeação do Rivaldo. Isso mostra que, efetivamente, o Braga Neto está temendo, evidentemente, o momento processual, o momento dos inquéritos, estão se aproximando do Braga Neto, não digo com relação especificamente a esse caso, mas com relação à tentativa de golpe, né? Ou ao golpe, né? O golpe ele somente não foi consumado, mas que ele foi colocado em prática, ele foi, né?
eu acho que a situação do Braga Neto se agrava, e esse é um componente, esse episódio é um componente que traz mais dúvidas ainda sobre a participação dele em situações, vamos dizer assim, duvidosas, né? A gente tem aqui a nota do Braga Neto, que foi publicada, acho que foi ontem mesmo, né? Os advogados de defesa técnica do general Walter Braga Neto esclarecem o seguinte: durante o período de intervenção federal na área de segurança pública no Rio de Janeiro, em 2018, a Polícia Civil era diretamente subordinada à Secretaria de Segurança Pública. A seleção e indicação para nomeações eram feitas exclusivamente pelo então secretário de Segurança Pública, assim como ocorria nas outras secretarias subordinadas ao gabinete de intervenção, como a Defesa Civil e Penitenciária. Por questões burocráticas, o ato administrativo era assinado pelo interventor federal, que era efetivamente o governador da área de segurança pública, ou seja, tirando o dele, né, ali, né, tirando a responsabilidade dele. Odri, me desculpa, não, um interventor responsável pela segurança pública não conhece o chefe da Polícia Civil? Né? Não, me diz uma coisa, você acha que quem é treinador da seleção não vai saber que o Robinho não pode ser convocado? Quer dizer, é um absurdo, porque o Robinho está preso. Difícil de acreditar, hein? Olha, exatamente. Precisa muita. Olha, para acreditar numa história dessas, nem criança, viu? Exato, e no dia antes do crime, né? Não, e depois ele demite, veja bem, e depois, na continuidade dos fatos, ele demite a pessoa da inteligência, que é um delegado federal, que se opôs à nomeação do Rivaldo. Quer dizer, ele também não soube. Ele também não soube, quer dizer, ele não sabia que o Heleno também, depois, posteriormente, ele não sabia que o Heleno, será que ele não sabia que o Heleno, através da BIM, espionava a promotora? Pois é. Por quê, né? Por isso que ainda tem muitas coisas para serem esclarecidas. Por que a BIM investigava a promotora do caso, Marielle? Sim, né? E você vê exatamente. E Heleno e Braga viviam permanentemente, eram praticamente era a mesma sala, mesmo andar, conviviam permanentemente. O Heleno, um falastrão, que agora ficou mudo, ele não abre a boca, desapareceu o Heleno, vocês perceberam? Aquele, né? Desapareceu completamente, né? E tem um detalhe, que foi o Comando Militar do Leste que indicou o Rivaldo para o Braga Neto. Ele não tem como tirar a dele da reta, dos militares da reta, se foi o próprio Comando Militar do Leste quem indicou o Rivaldo, tá? Tem matéria sobre isso aqui, olha só, deixa eu ler aqui para vocês. A sugestão do nome do delegado Rivaldo Barbosa para a chefia da Polícia Civil do Rio de Janeiro em 2018 foi feita pelo setor de inteligência do Comando Militar do Leste. Aí, essa informação foi, sobre a indicação do delegado, está no depoimento de quem? Daquele general que eu falei há pouco, Richard Nunes. Ele mesmo falou, o Richard Nunes, que o Braga Neto ia querer colocar nas costas dele a indicação, disse em depoimento que quem indicou o cara foi o Comando Militar do Leste. Então, os militares estão envolvidos nessa história, quer eles queiram, quer não, né, Bertoldo? Em primeiro lugar, é bom que a gente diga que existem militares bons, existe gente séria, tanto existe, senão hoje a gente estaria sob o comando deles, né? Dos maus militares, né? Então, em primeiro lugar, essa preliminar eu acho que tem que deixar bastante clara. Mas o Rio de Janeiro, quem conhece o Rio de Janeiro, você pega, recentemente saiu uma matéria dos hospitais federais do Rio de Janeiro e do abandono daqueles hospitais que a gente vê, é um negócio assim absurdo. Mas quem comandava ali eram os militares. Então, durante o governo Bolsonaro, os militares tomaram conta do Rio de Janeiro de uma maneira, né, talvez no governo do Michel Temer, com a decretação da GLO e, portanto, a intervenção no estado da segurança do estado do Rio de Janeiro através do Braga Neto,
aquilo lá se avolumou e depois com o Bolsonaro presidente, eles passaram a tomar conta, até mesmo porque o Witzel era um novato na política e eles passaram a nomear todo mundo. Então você pegava, tinha coronel, general, tenente, por todos os lados do governo do Estado. E essa escolha desse Rivaldo, né, eu não sabia disso que você acaba de trazer, Sinan, mas não tenha dúvida, ó, eu advogo para dezenas de parlamentares, alguns governadores. Não existe um governador cuja escolha do seu secretário de segurança, do seu chefe da Polícia Militar e chefe da Polícia Civil, não passe por ele. Ele não debata, ele não discuta, ele peça as informações todas. Não existe isso. Dizer que o Braga Neto não conhecia o indivíduo, aí, o Rivaldo, é de uma falta de respeito com a inteligência alheia, né? É achar que todo mundo é idiota, dizer isso. Todo mundo sabe quem é. É a mesma coisa dizer que o presidente da CBF não sabe quem é o treinador da seleção brasileira. Agora, o que me assusta, né, é que, assim, mesmo no PSOL, na época, acho que o Freixo era do PSOL, o Freixo liga para o Rivaldo na noite do crime. No dia seguinte, a Marielle está sentada ali, ele mostrou as fotos, está ali, está o Freixo, a mãe da Marielle, com o Rivaldo, no dia seguinte da morte. Quer dizer, as pessoas, se tinha relatório já dizendo que o cara tinha envolvimento com a milícia, né, gente de esquerda confiava nele. Mas Rovai, é que nem a imprensa e que nem todo mundo confiava no Sérgio Moro, no Deltan Dallagnol. O cara está vestido ali ele não é o Rivaldo que está ali. Quem está ali é o chefe da Polícia Civil, né? É o representante do Estado. Você está acreditando naquela figura. Por trás daquela figura tem um criminoso, um mentiroso. É a mesma situação da Lava Jato. É exatamente a mesma situação. A imprensa, infelizmente, no Brasil, faz de conta que não enxerga que não tem gente ruim no Ministério Público, que não tem gente ruim no Judiciário e na Polícia. Quer dizer, essa ansiedade do punimento, que dá like, dá notícia, dá audiência, faz com que você feche os olhos. Infelizmente, nesse caso, a família devia estar num momento de paralisia, porque é uma coisa inacreditável. Você ter um familiar assassinado, deve ser assim. Deus queira que nenhum de nós passemos por isso, mas você está absolutamente fora de si, você não consegue acreditar, e aí você recebe o chefe da polícia. Você não recebeu o Rivaldo. Você não recebeu o Rivaldo na tua casa, você recebeu o chefe da Polícia Civil, né? E isso é criminoso, né? São bandidos que estão dentro do corpo do Estado para atuar em proveito próprio. Eles estão reproduzindo o que o Sérgio Moro fez, o que o Deltan Dallagnol fez, o que tantos outros fazem, né? Não é uma coisa só que só tem acontecido no Rio de Janeiro, mas isso acontece diariamente no Brasil. Isso acontece diariamente. Não tem aquele menino eu falo menino em virtude da minha idade, mas aquele cara que foi pego que depois que ele bateu numa menina ele bateu numa menina numa academia, depois ele apareceu, o tal do Brenan, não é? Quantos boletins de ocorrência foram levados a uma delegada da Delegacia da Mulher e aquela delegada não levava à frente? Quantas meninas coitadas sofreram na mão desse indivíduo, desse maluco, desse psicopata, né? E tinha uma delegada que hoje está sendo acusada de ter protegido esse sujeito. Então, aí o Rivaldo, voltando à situação, o Rivaldo
estava lá para proteger o assassino. Né? Então, infelizmente, os brasileiros passam ainda por isso. Eu acho que os meios de controle de polícia, de Ministério Público, né? O tal do Homero, que é um cara do Ministério Público, o primeiro promotor que assumiu o caso, me parece que também estava protegendo a quadrilha. Quer dizer, mas quando alguém do Ministério Público fala, você dá 100% de credibilidade para esse indivíduo. Né? Ô, Bertoldo, outro dia, gente, o Bolsonaro foi fazer um evento na quadra da Mocidade, cujo patrono, Rogério Andrade, no dia seguinte, foram presos policiais que faziam segurança para ele. Tá tudo imbricado, tá tudo ligado. Ali é bicho, milícia, polícia e política. Não pode que uma família ter feito toda a carreira dela em torno dessas pessoas e do Rio de Janeiro e não conhecer ninguém, não ter nada com ninguém, né? Não dá para acreditar. Não dá. Simplesmente não dá. E outra coisa, hein? O assassino, o Rony Lessa, é oriundo da Polícia Militar. Quer dizer, você só tem agente público. Exato. Você não tem um bandido, você não tem um rapaz que mora numa comunidade, que ele sai matando, que bandido bom é bandido morto. Quer dizer, não tem um indivíduo que não tenha saído do ambiente do Estado do Rio de Janeiro, do ambiente oficial do Estado do Rio de Janeiro, que não tenha participado. Não tem um traficante envolvido. Não tem. É verdade, é policial civil, policial militar, deputado, conselheiro do Tribunal de Contas. Quer dizer, são pessoas do Estado que olha, é horroroso isso. É uma das mais tristes páginas da história do Brasil, você pode ter certeza. Concordo. É isso mesmo. Olha só, eu queria só, antes de encerrar, eu trouxe prioritariamente o Bertoldo para falar disso aqui. Queria pedir 3-4 minutinhos dele para ele falar sobre essa questão das delações. Muita gente, Sinara, Adri, ficou falando assim, a delação agora está sob suspeita, delação do Cid, porque onde já se viu, ele foi pressionado, estão fazendo com o Cid o que fizeram na época da Lava Jato. O Bertoldo foi vítima na época do mensalão ainda. É a mesma coisa, Bertoldo? É criminoso também comparar uma situação com outra, né? Você tem aqui a situação da delação do Cid. Primeiro, essa história da gravação do áudio do Cid está muito mal contada. Eu conheço o advogado do Cid, o César Bittencourt, é meu amigo, uma pessoa que eu considero, até trabalhou para mim. Para começo de história, é bom que se diga, o César é um profissional que não começa a trabalhar por menos de R$800 mil. Então, quem que está pagando o César? Né? Segundo lugar, o César, talvez ele esteja trabalhando pela visibilidade, porque isso às vezes a gente faz mesmo, algum caso traz visibilidade, você acaba trabalhando. Ou por amizade, o que eu não acredito, porque eu acredito que não. Muito bem. Primeiro, não faz sentido o vazamento desse áudio. Né? Não faz sentido o áudio. Né? Me parece que foi algo planejado. Né? Me parece que foi algo justamente para tirar o crédito, tirar a credibilidade da delação que foi feita ou do inquérito como um todo. Né? É uma operação que eu chamaria de uma operação Tabajara, que eu acho que o César não sabia do que estava acontecendo, né? Mas é uma operação Tabajara que tenta descredibilizar os inquéritos. Não tem sentido. Não tem sentido nenhum, porque existem outros depoimentos, outro conjunto probatório muito robusto que mostram que efetivamente tudo aquilo aconteceu. Né? Então você pega, vamos dizer assim, você tem aqui a delação que diz respeito à falsificação de documento, que é o certificado de vacina do Bolsonaro. Não precisa. Quer dizer, a prova é material aí, não precisa de delação, não precisa, é só verificar. Vem aqui, pega o certificado, tá certo?
vai em Duque de Caxias, que me parece que foi onde foi emitido, você vai lá, verifica se houve, de fato, a vacinação, enfim, se houve. Então, é uma prova material. Então, não tem o que se dizer que a delação dele é que está trazendo informação com relação a isso, né? Tem a filha do Bolsonaro, que também me parece, coitada, pobre menina, teve também essa certificado também falsificado. Os atos de 8 de... Tem vídeo, quer dizer, a tentativa do golpe faz parte de uma reunião ministerial que tem um vídeo, é uma prova. Mais consistente que aquela prova, eu acho que não existe. E não é questão de ilação, não é questão da gente tentar verificar se houve algo. Não, a gente assiste, coloca aquele vídeo para assistir e você tem a prova. Então, é muito robusto. Posteriormente, você tem aqui a sequência que aconteceu da bomba, a tentativa de bomba, né? Você vê uma ação coordenada também, você tem um calendário, você tem um cronograma de fatos que aconteceram, né? As entrevistas que o Bolsonaro dava, a reação que o PL teve, teve também aquele que o astronauta até esteve envolvido na contratação de um instituto que disse que as urnas eletrônicas não eram confiáveis. Então você tem uma quantidade de provas, né, que dispensam a delação do Mauro Cid. Então o Mauro Cid, eu acredito que montou aquele áudio exclusivamente com vistas a criar um fato. O áudio do Mauro Cid se assemelha ao laudo que foi apresentado pelo PL às vésperas da diplomação do presidente Lula. É a mesma coisa, é o mesmo modus operandi, é o mesmo modelo. Então eles soltam um pouquinho antes, só que não deu certo. Para ele complicou, eu já escrevi a respeito disso, o Mauro Cid, ou ele decide, até rima, mas ou ele decide fazer uma delação de verdade, e ele deve ter muito mais coisa para contar, né? Ou ele vai desmaiar muito mais vezes. Por quê? Porque é o seguinte, ele vai pegar uma pena em torno de 30 a 35 anos. Ele vai cumprir pelo menos 8 anos na cadeia em regime fechado. Será que ele está disposto a passar isso em nome de um bandido, né? Para defender um bandido, um genocida? Um cara que não tem valor, um cara que não deu valor para ele também? Então, eu acho que essa fidelidade dele ao Bolsonaro tem prazo de validade. Já venceu até, né? De alguma maneira, você pode dizer, né? Mas o Bolsonaro... sei lá. Pois não. Esse áudio, Bertoldo, será que ele não é aquilo? Será que o Cid não foi enganado também? Ele estava comentando aqui e ali com algumas pessoas próximas essa coisa de, olha, fui pressionado, tal, porque ele precisa se resguardar dentro do exército. Vamos dizer, ele é um... eu estava a falar, padre, imagina algumas gerações de militares. O pai dele foi general, acho que o avô já tinha sido do exército. O cara é da família militar, assim, com tudo, Cid. Com tudo. O irmão é militar. Então é muito ruim ele ser o traidor. Então ele fica ali tentando dizer, olha, veja bem, eu estou sendo muito pressionado, o Bolsonaro me abandonou, tá rico. Ele podia ter falado isso para alguém, o bolsonarismo, alguém chegou e falou, vamos grampear. Né? E grampearam ele e ele também se enroscou nessa história toda, eu acho. Mas ele se enroscou sem dúvida, Renato, mas veja bem, por que ele não quis revelar quem foi a pessoa que fez a gravação? Exatamente. Deve ser alguém importante, hein? Deve ser. Talvez um filho, talvez... Quem será? Talvez o pai. Né? Mas o fato de... Eu acho que essa gente não dá... Suposição é bem interessante. Talvez o próprio pai. Talvez o pai. O pai pode ter repassado... É que assim, do jeito que ele fala ali, né? Ele fala
com alguém que não tem tanta intimidade, porque ele explica detalhes ali, né? Não sei. Não sei, talvez até existe restrição para ele entrar em contato com outros investigados, Sim. né? A cautelar estabelece que ele não pode falar, assim como tem outros que não podem falar com ele. Uhum. Talvez ele tenha protegido um desses. Sim. Eu acho que talvez seja por aí. Mas eu acho que aquilo lá é uma operação tabajara de tentar trazer descrédito à investigação, mas que não tem cabimento. Eles são, infelizmente, está mais que provado, né? Está mais que provado que eles tentaram o golpe e, felizmente, eles não conseguiram. Eu não tenho dúvida, eu estaria preso hoje tivesse o golpe acontecido. Eu não tenho dúvida nenhuma. Só você e a gente. A gente ia para outro país. Eu não, eu ia estar morando, ia para Cuba, porque o problema de Cuba é que não tem internet boa, né? Estão ligando para o Bertoldo, só falou que ia ser preso, e o já caso, ligaram para ele. O caso Vamos voltar ele aqui. E o caso Marielle não teria tido qualquer avanço. Estaria lá, Exatamente. a gente sem saber, né, quem mandou matar. Eu não estaria preso, eu seria ligeiro, ó. Eu ia para Costa Rica. Aqui na Brasília já pulava o muro da Embaixada da Costa Rica, que é tranquila, ali na América Central. Não, olha, eu acho. Praia, né? É para a Rússia, velho. 2 oceanos. Veja, eu acho que não. Eu acho que vocês estariam aqui lutando para tentar modificar, porque o que vocês fazem, eu acho que o que vocês fazem é uma luta, né? Não é fácil, porque o que vocês já enfrentam é muito difícil. E acho que vocês estariam lutando conosco, que nem o presidente Lula. Eu fui um que falei muitas vezes que eu achava que o presidente Lula deveria, antes de ser preso, deveria se refugiar em uma embaixada dentro do Brasil, né? E ele teve a grandeza de se entregar. Então, eu acho que os grandes não fogem e não se entregam. Eu acho que essa é a verdade. É isso aí. Muito obrigada. E acredito isso de vocês, viu? Acredito que eu vocês não estou afim de tomar soco na cara, não, viu? Eu não sou. Eu preferia. Eu não sou nenhum Marte, não, viu? Mas então estamos nessa. Bertoldo, grato, muito obrigado. Volte sempre. Você está aqui convidadíssimo para vir aí bater papo com a gente. Eu vou conversando contigo. Parabéns pelo teu trabalho aí nas redes, viu? Seu Twitter tá muito legal. Vocês acham? Eu sou principiante ainda. Daqui a pouco eu fico bom que nem vocês. Você sabe que master aqui é a Sinara. A Sinara é a nossa master aqui. Aí vocês me diz uma coisa. Qual é? Eu peguei da metade para frente. Esse documentário de vocês que vocês estão pedindo Pix. Qual é o documentário sobre o quê? É sobre o golpe de 8 de janeiro. É o terceiro episódio. Terceiro episódio, já tem 2 depois das listas. Manda o link, porque eu posso contribuir também? Claro! Então Estamos abertos à contribuição de todos e todos. Ao primeiro e o segundo. Assim, eu vou te passar os links para você assistir. É um registro histórico do que aconteceu antes para chegar no. O primeiro é o que aconteceu antes para chegar no 8 de janeiro. Aí o segundo chama A Festa de Selma, é o que aconteceu ali no 8 de janeiro, toda aquela, né, os bolsonaristas quebrando tudo. E agora, nesse terceiro, a gente faz o contragolpe, a resposta, né, das instituições, o que aconteceu, as condenações. Então, assim, é um documento mesmo para ficar na história do que aconteceu, para não esquecer, né, o que aconteceu nesse 8 de janeiro, né, na tentativa de golpe. Muito bacana. bom. Eu faço questão de participar e contribuindo com esse terceiro, tá bom? Veja, o primeiro episódio, Bertoldo, já teve 503 mil pessoas assistindo. O segundo, 193 mil. Já são 700 mil pessoas que assistiram ao documentário e agora a gente vai para o terceiro episódio. Eu estou te mandando aqui o arquivo do primeiro, e aí depois, na sequência, você consegue ver. Tá ok. Legal. Obrigado a todos. Obrigado, Sinara Menezes. Obrigada.
Tchau, boa semana para todos aí. E aí, Tchau, obrigado.